Muitos têm dúvida quanto ao nome do Altíssimo. Uma grande maioria acham não ser importante saber. Outros acham que é impossível saber por ter se perdido ao longo dos séculos. Não é verdade, meus amados. O nome do Autor da criação está no nosso respirar, está no som primário de todas as palavras em todos os idiomas, está no som da batida do nosso coração e também em várias passagens nas Escrituras. Vejamos primeiramente em nossa respiração. Respire e observe o som. Quando inspiramos, iau. Quando expiramos, ru. Iau, ru. Iau, ru. Este é o som do nome do Autor da criação. Iau, ru. O tetragrama, Yud, Yod, Re, Vav, Re. No Salmo 156 diz: todo ser que respira, louve a Yahweh. Por isso, porque todo ser que respira, automaticamente, consegue fazer fluir o nome do Altíssimo. O nome do Autor da criação está no som primário de todas as palavras em todos os idiomas. O livro de Manialro, corrompido para Mateus 21:16, diz: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Como pode, de uma criança de peito, que nem sabe falar ainda, ser tirado um perfeito louvor? Mas veja que interessante. Todos nós temos embutidos em nosso aparelho fonador o chamado trapézio vocálico, ou diagrama vocálico. Como base neste trapézio, temos 3 letras, I, A, U, que são também 3 letras do nome do soberano Criador. Por isso que de uma criança de peito surge o perfeito louvor, que é o som do nome do soberano. Também, a raiz da fala humana, ou seja, a origem das palavras no mundo todo, surgem das mesmas 3 letras do tetragrama, que são as consoantes vocálicas, Yud, Re, Vav, I, A, U, sempre I, A, U. É tremendo. O nome do Autor da criação está em nosso DNA, olha isso, até em nosso DNA. Segundo estudos recentes e comprovados por cientistas, mostram que temos gravados nas 4 bases hidrogenadas do nosso DNA as 3 letras do tetragrama, Yud, Re, Vav, que são as consoantes vocálicas hebraicas, I, A, U. Existe um código que permite substituir as letras que formam o nosso DNA pelas letras do alfabeto hebraico, que também correspondem a numerais. O resultado é que em nosso DNA estão as letras que compõem o nome do Autor da vida, Yud, Re, Vav, Re. T, C, A, G são abreviaturas para as combinações de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, que formam a base de nosso DNA. Substituindo cada elemento pela letra hebraica equivalente, vemos como a vida se forma a partir do nome do Criador em sua criação. Vejam bem, olha que interessante. O código em nosso DNA, os números são 10, 5, 6, 3. E as letras do nome do Criador são o Yud 10, o Re 5, o Vav 6 e o Re 5. Observem que é algo tremendo. Em nosso DNA temos o número 3, o último número é o 3, enquanto no nome do soberano é a letra repetida que tem o valor de 5. Em nosso DNA, o número 3 corresponde ao G, a letra G de carbono, que representa terra, barro. O que significa que temos em nosso DNA apenas uma letra que se difere do DNA, no nome do Criador, que é a última letra, a letra repetida. E essa letra, no nosso DNA, que é o G, corresponde ao carbono,
representa terra e barro, significa que nós somos barro, nós somos pó da terra, né? Nas mãos do olheiro, o autor da vida. É muito lindo. Eu acho interessante que alguns questionam sobre a última letra, né? O Ré, porque pelas regras gramáticas parece que ela é muda, né, por ser a última letra, e tem alguns mistérios nessa letra, né, e eu vejo aqui uma resposta muito, muito tremenda, né, realmente esplêndida, mostrando claramente aí a diferença, né, do nosso DNA para o DNA do Criador. É lindo demais. Tem um autor que chama Greg Braden, que ele explica bem sobre isso num livro que ele fez há um tempo atrás. Quem quiser pesquisar mais a fundo, dá uma olhadinha aí, né, no nome deste autor aí. Uma experiência também, meus amados, linda, de um irmão muito querido, que quando ele orou e pediu ao soberano que lhe mostrasse o seu verdadeiro nome, ele, em visão ou sonho, ouviu uma voz dizendo: ouça a batida de seu coração. E ele ouviu, é como se o ouvido dele ficasse encostado no coração e ele conseguia ouvir nitidamente a batida do coração. E o que ele ouvia era mais ou menos assim. Ele faz perfeito. Nossa, eu amo quando ele faz. Mas ele ouviu este som aproximado, né? Yahoo, 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 Yahoo. E a voz continuou dizendo a ele ainda assim: ouça agora o som da vida. E ele ouviu o som do sangue fluindo do coração para as veias, e esse som era este, o som da vida. Yahushua, Yahushua, o nome do som da vida, né? O autor da vida. É muito lindo. As experiências que cada um conta que teve quando foi buscar, né? Diretamente de algo, né? A resposta para o seu nome verdadeiro. E são experiências realmente que não deixam dúvidas, né, para cada um. São experiências pessoais, por isso eu sempre digo que muito mais do que pesquisar e tudo, é realmente buscar, né, diretamente no dono do nome, né? Ele diz que o seu povo saberá seu nome, né? O filho, ele sabe o nome do pai. Agora tem que buscar. A palavra diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Então tem que realmente ter interesse, né, em saber, buscar, realmente buscar dele, não ficar dando ouvido à criatura, realmente ouvir ao Criador, né? Porque senão vem muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas. E continuando, o nome do autor da criação está nas escrituras, né? As escrituras, elas dizem que o nome do soberano está no seu povo e na cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome. Assim buscamos a pronúncia das palavras, né? Dessas palavras, destes nomes, não neste hebraico moderno, mas no hebraico arcaico, né, no hebraico das Escrituras, e nós chegamos à pronúncia do nome do Altíssimo. Em Números 6:23 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de... Lá está escrito Israel, mas Israel é um nome falso. O verdadeiro nome é Yahshua, né, e eu os abençoarei. Então, assim, era uma ordenança que todos, né, todo o povo do Altíssimo tivesse o seu nome, porque todos os filhos, quando nasciam, eram colocados no nome do soberano, para que eles fossem abençoados, né? Até pouco tempo, hoje nem tanto, mas até pouco tempo eles colocavam muito o nome de Maria nas pessoas, né? Mas a ordenança lá, desde o princípio, era que o nome do Altíssimo tivesse nos filhos. E nos filhos, os filhos, assim, sempre sendo abençoado com o nome do Altíssimo em seus nomes, né? Jeremias, que o seu nome verdadeiro não é este, né? É Iarme e Alro. Ele diz no capítulo 15:16, porque pelo teu nome sou chamado. Iarme e Alro era o nome dele. Então todos que o chamavam, né, falavam o nome Iarme e Alro. Por isso ele
os profetas tinham o seu nome. Dayanu, né, que é conhecido como Daniel, diz no capítulo 9, 19, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então, são vários versículos, aqui são alguns, que falam que o nome do Altíssimo estava no nome do povo dele, né? Também estava na cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome, a cidade Yahushua-Leim, conhecida aqui como Jerusalém. Né, quem vai para aquela região sabe que não se fala Jerusalém, e Yahushua-Leim no hebraico arcaico, no hebraico das Escrituras, e Yahushua-Leim, né, é o que eles usam hoje, mais ou menos, Yahushua-Leim, nesse hebraico moderno, né, que eu sempre falo que é um hebraico que sofreu influências fortes de vários idiomas, então ele não é de forma alguma o hebraico das Escrituras, né? Então, versículos que confirmam isso, 1 Reis 14, 21, fala, Yahushua-Leim, cidade que escolho para ali pôr o meu nome, colocar o meu nome. 2 Reis 21, 4, 2 Reis 21, 7, 2 Crônicas 6, 6, e também capítulo 12, 13. Então, são muitas as passagens que mostram, né? Falei pouquíssimas aqui, né? São, na verdade, quase 7.000 vezes é citado o nome do Altíssimo nas Escrituras e na maioria desses textos falando da importância do nome, de se saber o nome, né? Então, são realmente muitas os textos nas Escrituras que falam sobre o nome. Citei alguns, bem poucos, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui, né, frisado, é que não se prendam, amados, na escrita. Ela veio muito depois da fala. O mundo foi criado pelo falar, pela palavra, pelo verbo, né? E haja, e tudo se formou, né? Quando o Criador disse haja, tudo se formou. O ideal seria que nós preservássemos a escrita arcaica, né? A escrita lá do começo. Mas se usarmos as letras antigas, né, e mesmo as letras do hebraico atual, as pessoas não vão entender a pronúncia. Por isso, nós usamos a transliteração, já que nomes não se traduzem, né, porque nós podemos transliterar. A transliteração é o quê? É o som das letras, né, é a escrita da pronúncia. Nós podemos escrever de muitas formas, Yalro. Muitas são as formas, né, que podemos escrever Yalro. O som sempre será Yalro. O importante mesmo é que as Escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome Yalro será salvo. E isso que é muito importante. Portanto, terminando, né, eu digo que o nome do Pai, né, do soberano Criador do nosso Abi amado é Yalro. O nome do Filho é Yahushua, porque ele herdou o mais excelente nome, o nome que está acima de todo nome. Yalro e Yahushua, salvação de Yalro. A cidade Yahushua-Leim, o povo, Yalrudim, judeus, né? E Israel, né? Conhecido por Israel, Yal-Shoru. Então, todos contendo aí o nome do Criador. Obrigada.